Olá a todos e todas, sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor. Mas, parafraseando o argentino Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Eu comecei esse canal há cerca de 2 anos para gravar algumas aulas aos meus alunos e após um período continuei alimentando-o, embora não com tanta regularidade, com algumas obras e leituras que eu tenho feito ao longo dos anos. Então já são quase 2 anos, mais de 200 vídeos gravados e de quando em quando eu coloco um vídeo novo. Hoje especificamente eu estou iniciando uma nova playlist com o autor João Cabral de Melo Neto. Mais especificamente eu vou falar da obra Morte e Vida Severina, que é uma obra que cai em vários vestibulares, especialmente aqui para nós do Paraná, vestibular da UFPR. Então eu farei uma série de vídeos abordando as obras de Sociologia, Filosofia e Literatura que cairão no vestibular UFPR 2022. Esse é o primeiro deles, espero que vocês possam aproveitar minimamente. E relembrando para quem está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, para quem não conhece a minha maneira de exposição, a regra é sempre a mesma. Eu leio um livro, eu marco as principais partes dele, anoto as principais partes dele, o contexto histórico em que ele está inserido, e após eu faço uma resenha. Tanto que cada vídeo que está no meu canal, eu tenho uma resenha antes de fazer a gravação. Portanto, se você precisar dessa resenha, tem ali meu e-mail já na descrição, pode mandar o e-mail que eu enviarei a resenha completa para vocês. E a análise dos vídeos são bastante formais, não são vídeos ortodoxos. Eu vou lendo, vou comentando com vocês e qualquer dúvida vocês podem perguntar que eu terei maior prazer em responder. Bom, vamos lá rapidamente, só passar pela vida do autor, porque tem bastante biografia, o foco mesmo é falar de Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto, nascido em 1920 no Recife e morreu em 1999, contemporâneo, portanto. Faz parte da classificação literária que nós chamamos de terceira geração modernista no Brasil, conhecida como geração de 45. Ele nasce no Recife e ele morre no Rio de Janeiro. A biografia dele está disponível assim, em todos os sites, então não vou me estender muito sobre isso. Eu vou direto na obra, até porque ficará um vídeo um tanto quanto longo. Então vamos lá falar um pouco sobre esse livro, talvez o livro que destoa um tanto quanto do resto da obra do autor, mas com certeza é o livro mais poderoso que esse autor escreveu. Morte e Vida Severina é inicialmente um livro pensado como um auto de Natal, escrito em versos, né? Toda a escrita dele é uma escrita em verso, e que relata, de certa forma, um poema dramático que se passa no estado do Pernambuco, e os principais personagens ali é Severino Retirante, o protagonista, a quem incorpora ali todas as pessoas, e o seu José, mestre Carpina. Então o Severino, ele é um personagem que poderia ser qualquer um de nós, né? A gente fala assim, tanto Severino, tantas pessoas que padeceram o que o Severino viria a padecer ao longo desse poema dramático. É um poema dramático, sim, que traz elementos angustiantes, que traz uma forte crítica social ao contexto não só da seca. É interessante dizer que esse poema dramático ele não se reduz à seca, o tema é morte e vida mesmo, né? O que estamos fazendo de nós, o desespero, quando você tenta achar um caminho, achar uma solução para resolver os problemas imediatos da tua vida e parece que esses problemas não têm solução, que quanto mais nos movemos, o problema vai com a gente. Então, realmente, o autor, João Cabral, ele começa falando da morte, né? Ele inverte a polaridade. Normalmente, quando nós pensamos em uma existência finita, como é a nossa, dos animais, nós pensamos em um ciclo que se inicia com a vida, o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento e morte. E é interessante pensar que o João Cabral começa falando morte e vida severina, e não vida e morte severina. Vou abordar com vocês aqui alguns pequenos trechos, e eu espero que ao longo desse processo possa ficar claro por que ele começa
falar de morte e termina falando de vida. Por que ele inverte essa polaridade? Bom, eu vou ler alguns trechos rapidamente ali, vou ver se eu consigo fazer com vocês. São recortes de versos, tá? Não tá toda a estrofe inteira ali. Então aqueles que quiserem passar por uma experiência de ler o livro inteiro, eu recomendo. Quem não tiver esse tempo, talvez está estudando para o vestibular agora no meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano, não vai ter tempo, eu espero poder ser útil a vocês. No primeiro capítulo ali, os trechos, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Severino da Maria, do finado Zacarias. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Aqui o protagonista, nessa leitura rápida, né, eu deveria fazer uma leitura mais lenta para respeitar o verso, mas para não ficar tão longa, nessa leitura rápida que eu fiz do primeiro capítulo, o autor, por meio do protagonista, ele já identifica. Eu estou falando do Severino, mas não é do Severino especificamente. O Severino ele representa todo um povo, ou seja, somos todos iguais. Não é só eu, Severino, que estou passando as aflições durante o poema, que o poema vai nos trazer. É toda uma geração que vai passar por esse tipo de sofrimento. O outro capítulo encontra dois homens carregando um defunto numa rede, aos gritos de: ó, irmão das almas, não fui eu que matei, não. E aí começa: Severino, o lavrador, este foi morto de bala, irmão das almas. Mais garantido é da bala, mais longe da vara. Mais sorte tem o defunto, irmão das almas, pois já não fará a volta à caminhada. Então aqui ele está relatando que a situação de miséria é tão grande que mais vale morrer assassinado do que continuar vivendo. Esse dilema o Severino enfrenta ao longo do problema dramático. Por que continuar vivendo diante de tanto sofrimento e de tanta ausência de perspectiva? O retirante, esse aqui é o título de um capítulo de novo, tá? O retirante tem medo de se extraviar porque seu guia, o rio Capirabibe, cortou com o verão. É um capítulo que relata um pouco da seca, porque nem os rios, né, nessa região do Recife, nessa transição que o Severino tenta fazer do Recife ao litoral, nem os rios são perenes, porque de quando em quando, é só seguir o rio para você chegar até o lugar. E o rio está seco, né? Quando o rio está seco, a gente sabe que a esperança do sertanejo, do ribeirinho, é uma esperança que tende a ser afetada com a seca também. No capítulo seguinte, na casa que o retirante chega, então cantando, excelência para um defunto, enquanto um homem do lado de fora vai parodiando as palavras dos cantadores. Dize que leva somente coisas de não, fome, sede e privação. É o que o viajante leva, né? Ele não tem nada para oferecer, ele só vai pedindo, ele tenta achar um local para parar e nenhum local é bom o suficiente. Capítulo seguinte. Cansado da viagem, o retirante pensa em interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho ali onde se encontra. Preste atenção nesse capítulo, porque ele pensou assim: estou com fome, estou com sede, preciso de um trabalho. E aí veja: mas isso depois verei, tempo há para que se decida. Primeiro é preciso achar um trabalho de que viva. Aqui ele está preocupado com a principal fonte de dignidade do ser humano. Nós sabemos que o desemprego, quando você perde o emprego, você perde a tua capacidade de homem, no sentido de humanização. Você perde tudo, né? Sem emprego não tem dignidade. E aqui, nesse capítulo seguinte, é uma das partes que eu mais gostei, que é mais impactante do poema, que é assim: capítulo: dirige-se a mulher na janela, que depois descobre tratar-se de quem se saberá. E eu vou lendo com vocês. Vou explicar rapidamente, logo compreenderá. Como aqui a morte é tanta, vivo de a morte ajudar. Nesse capítulo e no capítulo posterior, que eu não vou ler, é uma constatação um tanto cruel. O Severino, alguém da região da roça, ele sabia plantar, sabia construir, sabia fazer casa, sabia, enfim, tinha 1000 profissões que ele sabia fazer
quando ele se oferece para procurar emprego, ou seja, ele chega lá qualificado dentro daquelas profissões braçais para trabalhar, e qual que é a resposta que a mulher dá para ele? Olha, existe um ramo que está em crescimento no nosso sertão, na nossa cidade, e o ramo é a morte. Você sabe alguma coisa de morte, de funeral, de rezas, de encomendar almas, de ser coveiro? E é essa rotina. O João Cabral de Melo Neto usa a expressão: a morte é a maior empregadora do sertão, no sentido que a miséria é tanto que não há, a miséria é tanta que não há nenhum outro empregador que empregue tanto quanto a morte. Agricultura, não está indo. Transporte de coisas, não está funcionando, está uma miséria geral. Mas a morte, essa sim. O coveiro do rico e do pobre, ambos possuem, ambos têm chance de trabalhar à vontade. Esses 2 capítulos seguintes falam disso, né? E no próximo capítulo, pulando esses 2 que fala sobre como a morte é a maior empregadora, tem o seguinte capítulo: o retirante resolve apressar o passo para chegar logo ao Recife, mas não senti diferença entre o agreste e a caatinga, e entre a caatinga e aqui a mata. A diferença é a mais mínima, está apenas em que a terra é por aqui mais macia. Ou seja, fugir, sair do sertão e ir para outro lugar, né? A situação de miséria da região é tanta que não há muita esperança. Onde você vai, a miséria vai contigo, conforme eu já tinha adiantado no início do vídeo. Outro capítulo. Chegando ao Recife, o retirante senta-se para descansar ao pé de um muro, alto e caiado, e ouve, sem ser notado, a conversa de 2 coveiros. Aqui, o autor João Cabral, ele traz o aspecto de diferença entre o coveiro do pobre e o do rico, né? O enterro do rico, ele usa os versos para mostrar como é cerimonioso, como tem tanta despedida. E o do pobre é uma coisa que ele traz que chega a doer um pouco também, porque ele diz assim: essa pessoa que não teve em vida um palmo de terra para plantar qualquer coisa, que não teve uma roupa decente para chamar de sua, e aí quando da morte tentam vestir o defunto de modo mais adequado e lhe dão um espaço para que ele possa descansar. Então a pergunta irônica e incômoda que o João Cabral, mesmo fora do país, ele coloca por que nós nos preocupamos tanto com a pessoa depois que morre, né? Por que eu tenho que enterrar e com tantos ritos? E por que na vida ele não pode ter esse espaço para poder fazer alguma coisa, para poder plantar, né? É essa crítica que à frente no poema vai ser relembrada, reforçada. Outro capítulo: o retirante aproxima-se de um cais do Capibaribe, e chegando, aprendo que, nessa viagem que eu fazia, sem saber desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Então ele sabe que a expectativa de vida é baixa, ele sabe que as projeções de futuro são mínimas, e viver ali já está em degeneração, já está morrendo aos poucos, sem perspectiva. Aproxima-se do retirante, outro capítulo: o morador de um dos mocambos que existe entre o cais e a água do rio. Severino retirante, ó meu amigo, é bem moço, sei que a miséria é mar largo, não é como qualquer poço, mas sei que para cruzá-la vai bem qualquer esforço. Severino retirante, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás, porque ao menos esse mar não se pode adiantar jamais. Aí o Severino responde para o seu José Mestre Carpina, que narrou o trecho anterior: seu José Mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte da vida. A passagem que o seu José Mestre Carpina induz Severino a ter esperança, a não desistir da vida diante da miséria. O seu José também vivia as mesmas questões, mas ele pergunta: você é moço ainda, tem que manter esperança. Então vem essa vontade de suicídio do Severino. Uma mulher da porta de onde saiu o homem anuncia-lhe o que se verá. Esse é o título do capítulo. Estais aí conversando em vossa prosa entretida. Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida?
Aqui, como é um alto de Natal, que eu adiantei para vocês lá no início do vídeo, mostra um pouco qual que é a vida redentora de fato para o Severino, para esse poema Morte e Vida Severino. Começou com a morte, porque a situação do Severino, que ele já estava numa penúria sem esperança, e um filho ali que nasce, um menino, né, tal como o Senhor Jesus, que nasceu, que na época de Natal é o Redentor, queria salvar seu povo, que é o Salvador. O alto de Natal do João Cabral traz isso. Uma criança que cada vez que nasce, incorpora as esperanças de todo o povo em prol de um futuro melhor. Então é essa a mensagem, né? Apesar de tudo, ainda tem essa esperança em um futuro melhor. Aparecem, se aproximam da casa, vizinhos, amigos, ciganas, chegam pessoas trazendo presente para os recém-nascidos, e aqui os capítulos posteriores, mais é uma questão da festa. É importante lembrar, eu vou retomar isso também, importante lembrar que eles, o pessoal é muito festivo, as datas comemorativas são importantes, são festas sagradas. Então, quando nasce uma criança, quando tem um evento religioso como o Natal, apesar de toda a miséria, o povo, essa cultura poderosa do nosso Nordeste, né, do Nordeste da época do João Cabral principalmente, era capaz de colocar a cabeça para fora da miséria e festejar, manifestar devoção, manifestar crença, participar de ritos ali, ou chamando a chuva, ou pedindo para a saúde. Então a fé é muito ligada. E ali eu vou ler o último capítulo para partir para o comentário um tanto quanto mais literário. O Carpina fala com o retirante que esteve fora do ar sem tomar parte em nada. Severino, retirante, deixes agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que eu lhe diga. É difícil entender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu, com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nossa vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Esse é o fim maravilhoso, é uma parte que ele coloca um pouco mais de rima, né? Não é um poema que está repleto com aquelas rimas de vogais, mas o final, só para a gente parar o enredo e poder seguir para a parte literária, o final é isso. O mestre Carpina está dizendo assim, eu não sei o sentido ou por que perseverar na existência, mas eu sei que cada vez que nasce uma pessoa, ainda que nasce num seio, num ambiente de miséria, ela traz uma esperança. Uma vida, ela significa mais tempo para lutar contra a realidade massacrante que estamos vivendo, e esse tempo nos permite ir além da condição que estamos, né? Quando a criança nasce, você projeta sonhos. Os pais são assim, projeta sonhos nos filhos, projeta melhores condições para que essa criança possa cada vez mais se desenvolver. Bom, a parte do enredo era essa que eu queria trazer para vocês, com pequenos comentários. Interessante dizer para vocês que o poema dramático do João Cabral aqui, ele é um poema, eu anotei alguns pontos para poder trazer para vocês. Ele é um poema bem direto, ou seja, você não precisa, igual outro poema dele, que você precisa ler o que o autor quis dizer com isso. O texto é claro, ele usa palavras precisas para indicar, ele não usa palavras ambíguas. Então, quando você lê, você já entende. O verso é claro demais. Sabe quando você lê uma poesia, e às vezes, pensa em Vinícius de Moraes, você lê uma poesia do Vinícius, você tem que quebrar a cabeça para tentar entender o que ele estava dizendo. O João Cabral, em Morte e Vida Severina, no próprio texto, deixa claro o que ele quer dizer. A outra questão, ele faz uma separação brutal
entre o lirismo e a poesia, né? A poesia do João Cabral não precisava ter rima em si, não precisava dessa estética de rimas com muitas vogais, aquelas rimas perfeitas. Então você desenvolve pelo texto, de quando em quando você pega algumas rimas que envolvem consoantes, mas elas não são frequentes. Ou seja, ele não negocia com as palavras para fazer a rima, ele prefere passar uma mensagem com essas palavras precisas, com palavras e termos que comumente não vemos na poesia, mas que consegue explicar de forma muito mais direta o que ele quis dizer. Ele não usa palavras como bem e mal, que pode ser interpretada de 1000 sentidos. Ele usa a palavra como a miséria, que você já sabe o que é a miséria. Ele fala da fome, que é uma coisa precisa. Você pode até divagar um pouquinho sobre o texto dele, mas você não sai. Ele meio que te segura no texto. Olha, eu quero dizer isso com o meu poema. Se você quiser interpretar com tua mente analítica, você passeia só até aqui, mas daqui para lá está errado. Então é um poema bastante preciso nesse sentido. Eu já falei para vocês que ele começa com a morte e termina com a vida, por ser um alto de Natal. E o alto de Natal ele é assim, né? A gente está pensando no momento em que veio uma criança, em que a criança sagrada, no caso, ou Jesus Cristo, ou o Filho, né? Ele nasce e traz esperança. A morte de quem? A morte diante dessa miséria e a vida, dessa vida que renasce, cada vez que surge, cada vez que uma criança nasce, uma nova esperança desperta. Então o autor transmite a ideia de falar com a imensidão de pessoas, somos todos severinos, significa que estamos falando com todo mundo. Bom, ele questiona também, não estou fazendo uma revisão do que eu falei com vocês, questiona se vale a pena se manter vivo ou se vale a pena se suicidar, e aí a criança traz a resposta que vale a pena se manter vivo. A ideia do rio, que tem o curso interrompido, ela tem um pouquinho de simbolismo também. Não é só o rio que tem o curso interrompido, porque quando um ser humano morre pela miséria, pela seca, pela fome, é assassinado, quando ele morre porque ele não consegue emprego, de certa forma, esse rio interrompido, né, o rio da vida de muitas pessoas que poderiam ter uma vida grandiosa, mais grandiosa ainda, mas morrem, né? E aí somos o quê? Somos imersos em uma miséria, num ambiente de incerteza, num ambiente de invalidez, e a tua vida, ela não é para depois, ela é para agora, né? Ela te esmaga. Você nem pode fazer muitos planos, porque a necessidade mais premente do ser humano não é suprida, que é a necessidade de ter um alimento ou coisa parecida. Aí a questão da morte, que é a maior empregadora do sertão, a questão de que todos, é outro assunto que vocês têm que lembrar bastante para interpretar, a questão de que todos os locais ali são semelhantes, se modificam um pouco, mas são bastante semelhantes, são miseráveis, ou seja, não tem como escapar disso. Nos capítulos seguintes, a ideia de que o trabalhador não tem um palmo de terra para cultivar o que é seu, não tem uma casa, não tem um lugar para chamar de seu, e aí depois que morre, ganha ali seus trajes, ganha seus ritos, seu pedaço de terra. É outra parte. Acerca do sofrimento no caminho, uma alusão à vida, né? A vida é sofrimento em si, em busca de não se sabe o que. Na conversa com o coveiro, a diferença entre a morte do rico e a morte do pobre. A do rico é uma cerimônia gigantesca, a do pobre é quase que banalizada, apesar dos ritos que tem, mas pela quantidade é quase que banalizada. E ali nesse rio, né, a viagem que o Severino empreendeu para dar início ao livro ali, a viagem que ele empreendeu era uma viagem de esperança, só que ele vai chegando nos lugares e vê que a esperança se esvai. É como alguma de nossas vidas, você começa esperançoso, projetando 1000 coisas, e nessa vida você vê que algumas coisas não dão certo, e é obrigado a recomeçar, e bate aquela dúvida se vale a pena continuar. Então é outro aspecto. O desespero do Severino diante de toda a situação, se ele vai se suicidar ou não. O ponto alto do alto de Natal, que é o nascimento da criança, que traz essa esperança, já falei para vocês isso, agora sem ler. E aqui uma frase da comemoração ali, de quando eles estão comemorando o nascimento da criança, já no final do livro.
Aparecem, se aproximam da casa, vizinhos, amigos e 2 ciganas. Aí tem uma frase que eu acho maravilhosa. Cada casebre se torna no mocambo modular que tanto celebram os sociólogos do lugar. Então ele coloca ali esse léxico bem regional, cada casebre, sei lá, cada casa velha, nesse local ali bem pobre, ele se torna um lugar fantástico, um lugar de júbilo e maravilha. E aí os sociólogos vão lá para entender por que aquela casa pobre está tão festejando em tempos de uma festa religiosa ou de um acontecimento. Nós aqui do Sul olhamos os nordestinos comemorando alguma festa. Eu lembro quando tinha, na década de 90, no comecinho, eu era bem criança, eu via aquelas festas e me assustava com tanta alegria. Por que eles comemoram? Porque há espaço para celebração e esperança, celebração da vida, dos momentos. Há espaço para projetar uma vida além da realidade massacrante em que estão vivendo. Independente da miséria que seja, essa força cultural é o que dá força para o nordestino, no caso pernambucano, continuar relembrando e revivendo essas tradições que são magníficas de serem acompanhadas e que o João Cabral colocou de maneira assim, sui generis, direto. É isso que eu quero dizer, é um livro acessível para qualquer pessoa ler. Minha pobreza é tal que coisa não posso ofertar, somente o leite que tenho. Outro traço de comunhão, até no aleitamento há uma comunhão entre as mulheres, entre as pessoas. Então, a união que tem entre todos eles ali. E no final ali o desfecho é o seu José reafirmando que cada novo nascimento é suficiente para justificar a nossa vida teimosa, para continuar sobrevivendo, que nós não adiantamos apenas discursar, é preciso de atos concretos, reais, e cada recém-nascido, ele é um brado contra a morte, ele é um brado de esperança na expectativa de um futuro cada vez melhor. Eu sei que o vídeo ficou mais longo que eu tenho o costume de fazer, mas espero que vocês possam aproveitar, porque eu li praticamente todos os trechos de todos os capítulos ali e comentei com vocês. Qualquer dúvida é só me procurar.